Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. E o meu Drácula foi embora. Bom, depois que eu fui abandonada pelo meu Drácula, o que eu posso fazer é me apresentar. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai falar dessa obra icônica que é Drácula, do Bram Stoker. A gente leu na nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica, que a gente organiza junto com a Jaque do Estante da Jaquinha. Bom, então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise como todo clássico, porque todos eles a gente só pode fazer breve análise, e também falar dessa edição aqui. Vem conferir. Fazendo o resumo de Drácula. Bom, aqui a gente encontra Jonathan Harker, que é um advogado que trabalha com seu patrão. E esse patrão está fechando um negócio com um conde da Transilvânia que quer se mudar para a Inglaterra, para Londres. E nesse negócio que Jonathan vai no lugar do patrão, ele encontra um castelo bem estranho. Na verdade, ele tem que ir muito longe para chegar nesse castelo e durante toda a trajetória é avisado pelos cidadãos da Transilvânia que ele não deve ir para lá. Mas como todo mocinho retardado, ele ignora. E ao ignorar, ele acaba parando na casa do Conde Drácula, em que ele é preso como refém e atacado por 3 vampiras. Bom, depois desse início, que muita gente considera totalmente diferente com o resto da obra, vamos para Mina, que é a noiva do Jonathan. A noiva do Jonathan tem uma melhor amiga que se chama Lucy. Lucy tem 3 pretendentes e acaba escolhendo seu pretendente favorito. Só que nesse processo de ambas se encontrarem na casa do campo de Lucy, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Lucy começa a ficar extremamente anêmica e a ter pesadelos muito esquisitos. Um dos seus pretendentes, que era um médico psicólogo, acaba chamando seu antigo professor alemão, que é basicamente detetive, médico, cientista, tudo que você imaginar, que é o Van Helsing. Van Helsing tenta descobrir a causa da doença de Lucy, e ele já suspeitava que era o vampirismo. Mas como Drácula chega lá, como toda essa história se desenrola, e se esses humanos conseguem derrotá-lo, só lendo pra descobrir. Fazendo análise de Drácula do Bram Stoker. Bom, pra quem não sabe, o Bram ele trabalhou por 20 anos ou até mais no teatro e o seu melhor amigo era um ator que ele foi assistente e tudo mais. Basicamente, a escrita de Drácula, ela é, além de epistolar, teatral. Dizer isso significa dizer que a escrita dele é basicamente aquela escrita cinematográfica que a gente encontra, por exemplo, em Stephen King. É bem fluida, bem rápida e bem direta. Além disso, e somado a isso, a gente tem uma escrita epistolar. Epistolar significa dizer que essa escrita é baseada em documentos, como cartas, como, por exemplo, jornal, entre outras coisas. Então, é bem interessante notar que a escrita do Drácula propicia uma coisa chamada verossimilhança. Essa terminologia aristotélica quer dizer o seguinte, que essa história se torna extremamente palpável para ser crível. E considerando a época de fim de século que Drácula surgiu e que toda a população mais pobre ou menos favorecida estava começando a aprender a ler e a escrever, Drácula entra no cenário sendo extremamente acessível e verossimilhante, o que trazia para os leitores da época um terror e uma possibilidade de veracidade da história de Drácula. Pois é, a galera acreditava possivelmente que essa história era verdade. Inclusive o prefácio de Bram Stoker dá a entender que ele realmente ouviu essa história e modificou os nomes. E os documentos são verdade. E aí você entra num terror psicológico para os leitores da era vitoriana, somado a um terror real. Somado a isso, e uma das grandes críticas que muita gente faz, é que Drácula é um personagem que pouco aparece na narrativa, e isso é proposital. Primeiro que o protagonista não é o Drácula, mas o medo que ele causa nas pessoas, principalmente nos 5 que vão contra ele. Esse recurso é utilizado, por exemplo, em Guerra Infinita, que é aquele filme famoso da Marvel, que pouco Thanos aparece em tela, mas que a sua presença é tão esmagadora e tão amedrontadora que parece que ele tá o tempo inteiro, e você nem sente.
Em Drácula, as pessoas querem muito a presença física do Drácula, só que isso não acontece porque uma das críticas do Bram Stoker, pelo menos ao meu ver, é a falta de voz do personagem. Ele sendo de uma terra estrangeira, e isso aqui entra bastante até numa possível biografia do próprio Stoker, porque ele era irlandês e ele acaba indo para Londres. Então ele era estrangeiro. Drácula é um personagem estrangeiro que tenta se assimilar à cultura londrina, a cultura britânica. E essa cultura que ele tenta se assimilar, ela é tecnológica, diferente da sua cultura supersticiosa. Ele era um conde na sua terra, que é a Transilvânia. Quando chega na Inglaterra, não é bem assim que funciona. Então, essa aqui é uma crítica muito interessante, a questão do oprimido e do opressor, da voz calada do personagem sobrenatural, e considerando o sobrenatural e o natural, que é uma das dualidades apresentadas aqui, como também a dualidade do desejo. Para quem conhece, por exemplo, O Médico e o Monstro, é da mesma época do Bram Stoker, então é bem legal perceber que naquela época de fim de século, ao mesmo tempo que eles queriam a mudança, eles queriam permanecer iguais, e a moral e os bons costumes afetavam muito a percepção cultural e popular, que eles não queriam seguir, mas eles tinham que seguir mesmo assim. Então começava aquela dualidade em relação ao desejo de querer ser quem era. Em Drácula a gente vê isso muito marcado enquanto os personagens estão lutando contra o próprio desejo. Tem uma cena bem icônica, que é a cena do espelho, em que o Jonathan ele olha para o espelho e não vê o Drácula. Por mais que isso faça parte da mitologia do vampiro, dentro da narrativa de Drácula, a gente pode interpretar isso como o desejo do Jonathan, o medo do Jonathan, na verdade, é um medo próprio, porque quando ele olha para o espelho, ele não vê o Drácula, mas só a si mesmo. E isso é bem legal aqui, porque a gente está trabalhando essa dualidade, esse desejo. O desejo que o Jonathan quer ir além dos bons costumes, como as personagens femininas. Então eu acho que essa aqui é uma obra que fala muito sobre a mulher, sobre o seu espaço social dentro da era vitoriana, justamente porque a gente tem a Mina, que é a noiva do Jonathan e é uma personagem que faz basicamente a resolução de todos os problemas e que a todo momento é silenciada. E isso é bem interessante porque constantemente é considerada como personagem frágil, mas é ela que traz todas as soluções dos problemas. Então esse é outro aspecto na obra do Bram Stoker que eu queria chamar bastante atenção. E nesse cenário de fim de século, que é uma coisa bem legal, tem personagens que eles são fronteiriços à Inglaterra. A Inglaterra ela tá em ascensão e tá naquele período de dominação. Então é bem legal ver como o prevalecimento do pensamento do dominador afeta o dominado, o oprimido. Então há muita coisa aqui, inclusive psicológica e científica. Drácula é uma obra que, por exemplo, a narração dela é feita a partir de taquigrafia e também fonógrafo. Então você tem um pensamento científico. O cientista é contra o Drácula e então é o cientista como Van Helsing que vai dominar a narrativa e vai tentar fazer com que o Drácula seja derrotado. Então, num final de século em que os personagens humanos são muito similares às pessoas daquele período, é bem interessante ver como é que o Stoker ele vai trabalhar essa identificação e ao mesmo tempo ele vai trabalhar a ciência versus a superstição, e é a superstição que vai guiar os personagens para tentar derrotar o Drácula. Então é bem legal as diversas críticas que o Stoker vai trazer dentro dessa história. Para quem já leu a obra, a gente tem um podcast, então eu vou recomendar super vocês irem ouvi-lo, justamente porque ele vai trazer bastante informação, principalmente sobre o final, para tentar entender por que Drácula funciona do jeito que funciona. Clássicos Zahar, mas essa aqui é a edição comentada. A capa ali atrás é da edição de bolso. Capa dura, como vocês podem ver, material qualidade Zahar, como sempre. A tradução, as notas e também o prefácio do Alexandre Barbosa. Ela é bem direta, então assim, ela é bem legal. Também a gente vai contar com um prefácio super informativo e uma cronologia da vida do Bram Stoker no final da edição. Eu gostei bastante dessa edição, ela é muito boa de ler, ela é bem diagramada, então assim, é a minha recomendação. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês já assistiram Drácula, ou melhor, leram Drácula, ou viram qualquer coisa sobre Drácula, conta aqui pra gente nos comentários. A nossa próxima leitura de Lendo Literatura Clássica é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Então, se você quiser participar, pode falar comigo pelo Instagram, o Grupo Caneta Tinteiro, ou com a Jaque, no Estante da Jaquinha, e participar com a gente, que a gente vai enviar o link pra vocês do grupo do WhatsApp. E é isso. Um beijo pra vocês, abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!